Você já se perguntou se você realmente está no comando da sua vida? Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de transformação. Eu sou a Elis Teodoro e hoje eu quero começar essa nossa conversa com uma pergunta fundamental para modificar os seus resultados. Você realmente acredita que está no controle da sua vida, das suas finanças, dos seus relacionamentos, da sua carreira? Nós amamos a ideia de controle, a gente se sente muito seguro e a gente acredita muitas vezes que se a gente se esforçar mais, se fizermos tudo certo, os resultados eles certamente virão. Só que eu preciso te perguntar, quantas vezes, mesmo você dando o seu melhor, mesmo você estudando, se planejando, trabalhando, você acabou repetindo os mesmos padrões e atraindo os mesmos resultados? Seja no tipo de relacionamento, seja no mesmo teto financeiro, sentindo aquela frustração de ter a sensação que você corre, corre e não sai do lugar. E se eu te disser que na maior parte do tempo você realmente não está no controle consciente da sua vida? Existe um chefe oculto, como se fosse um programa rodando no seu subconsciente que comanda 95% das suas ações, das suas emoções e, consequentemente, dos seus resultados. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, porque enquanto ele estiver operando no piloto automático, os seus resultados também serão automáticos. E hoje nós vamos desmascarar esse chefe. Eu vou te explicar como os paradigmas mentais eles funcionam. Mas antes de mergulhar na teoria, eu quero te contar um pequeno trecho da minha história. Por muito tempo eu tive uma relação bastante difícil com o dinheiro. Eu venho de uma família muito simples, muito trabalhadora, até demais, onde eu ouvi desde pequenas frases como: dinheiro não dá em árvore, é preciso ralar muito para você ter e conseguir alguma coisa. E eu ouvi tanto isso que eu não percebi que eu tinha absorvido isso como verdade. Além do que eu ouvi, eu também, por observação, via a minha mãe ligar a máquina de costura dela às 6 da manhã. A gente brincava que era o despertador da casa. E muitas vezes ela desligava aquela máquina às 11 da noite. Então, por observação, por experiência, eu via os meus pais trabalhando muitas horas para conseguir algum dinheiro ali para pagar as contas e para a gente viver minimamente dentro de um conforto, viver bem ali. Nós éramos em 7 em casa e a minha mãe costurava e o meu pai vendia as costuras que ela fazia. Então, mesmo depois de estudar, de trabalhar, de abrir o meu próprio negócio, parecia que o dinheiro ele escorria dos meus dedos. Eu ganhava, só que sempre surgia um imprevisto, uma conta inesperada, contas que eu pagava às vezes em duplicidade, mesmo coisas que eu acabava gastando sem tanta importância. Era como se inconscientemente eu precisasse me livrar daquele dinheiro a mais. E eu me sentia muito culpada por querer mais também. Eu sempre me questionava: será que eu mereço? Será que querer mais não é egoísmo? E você pode acreditar, eu tentei de tudo, desde planilhas, de cursos, de afirmações positivas, e nada mudava. Eu tinha sempre essa sensação interna de um aperto, de um medo da falta. Isso é muito exaustivo. Quando eu tinha ali os meus 20 e poucos anos, 27 anos mais ou menos, eu fiz a minha primeira formação como terapeuta. E eu lembro que no primeiro encontro, o meu professor ele disse uma frase que mudou toda a minha concepção e a forma com que eu estava enxergando as coisas. Você cria a sua realidade a partir das suas crenças. Naquele momento foi como se ele acendesse uma luz no meio de uma escuridão e eu percebi que não importava exatamente o quanto eu me esforçasse de maneira consciente, o meu programa interno ele era de escassez. Ele era de dificuldade, de não merecimento. Eu acreditava que eu precisava viver para pagar conta, trabalhar para pagar conta. E muitas vezes eu não percebia e principalmente não usufruía do dinheiro fruto do meu trabalho. E era esse programa que estava no comando, sabotando os meus resultados para validar justamente essas crenças antigas que eu carregava. Então, entender isso foi o primeiro passo para minha libertação financeira e para conquistar a vida abundante e tranquila que hoje eu vivo. Mas afinal, o que é exatamente esse paradigma ou programa mental? Eu quero que você imagine ele como um conjunto de hábitos mentais e emocionais. Ele é como se fosse um programa instalado no seu subconsciente, formado principalmente ali nos seus primeiros 7 anos de vida, a partir de repetições, de observações e de experiências também. Se a gente fosse desenhar isso, seria mais ou menos assim: aqui está a sua mente consciente, onde você pensa, onde você escolhe e onde você decide.
mas ela controla só 5% do seu dia. E aqui abaixo está a sua mente subconsciente, que é onde moram as suas crenças mais profundas, os seus hábitos, as suas emoções e os seus programas mentais. E ele controla os outros 95%. Esse programa mental, ele funciona como se fosse um sistema operacional de um computador. Ele filtra as informações que você recebe, define como você percebe o mundo, quais pensamentos você tem com mais frequência e quais emoções predominam e, principalmente, determina quais ações você toma ou deixa de tomar. Eu gosto muito da metáfora do termostato. Sabe o ar-condicionado? Quando ele precisa regular a temperatura do ambiente, esse programa mental ele define essa temperatura padrão de cada área da sua vida. O seu nível considerado normal de renda, o seu nível de relacionamento normal, o seu corpo normal. Então, quando você tenta mudar só com a força de vontade, como se você abrisse a janela no verão, esse termostato ele liga o ar condicionado. Então, o que seu sistema interno ele vai fazer? De tudo para que você volte àquela temperatura programada, ou seja, a programação dos seus resultados. E é por isso que dietas falham, que as promessas de ano novo elas acabam abandonadas, e pessoas que muitas vezes ganham milhões na loteria perdem tudo. Esse padrão antigo ele continua rodando e puxando você de volta para aquilo que é familiar, mesmo que esse familiar seja completamente desconfortável ou limitante. Quer ver como é que isso funciona na prática? Olhe ao seu redor, por exemplo, e pense numa pessoa que vive dizendo que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mesmo quando ela ganha mais, seja por um 13º, seja por uma bonificação, ela vai encontrar uma forma de se livrar desse dinheiro. Sabe aquela amiga sua que sempre atrai parceiros indisponíveis, mesmo ela querendo um relacionamento incrível e saudável? Ou aquela mulher que você conhece que é super competente, mas que ela nunca tem coragem de pedir um aumento, ela não se candidata para uma promoção, ou quando ela tem uma apresentação muito importante, ela acaba se auto-sabotando e ficando inclusive doente. Tem também aquela pessoa que vive começando e parando a academia, que sabe o que precisa fazer, mas não consegue sustentar os hábitos. Esses são os programas agindo. E eles vão operar nas nossas sombras, justificando esses resultados limitantes como se fossem: é a vida, é o destino, isso aqui é falta de sorte, e muitas vezes, foi Deus que quis assim. Só que não é exatamente assim que funciona, são programas. E talvez nessa altura da nossa conversa você já deve estar se perguntando: Elis, como é que eu descubro quais são esses programas sabotadores? Eu sei porque essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu tomei conhecimento dessa realidade criada a partir dos meus programas. E um ponto que é crucial para a nossa mudança é que vai exigir muita honestidade, autoobservação e não julgamento. Por isso eu quero te propor um exercício bem simples, porém muito profundo. Você vai pegar um caderno agora e você vai anotar em qual área da sua vida você sente que você está travada. Vai lá e escreve. Aquela área onde os seus resultados elas não estão correspondentes ao seu esforço. É muito esforço para pouco resultado, sabe? Agora você vai responder com toda sinceridade e sem filtro. Quais são os seus resultados atuais nessa área? Isso vai ser muito específico aqui. Por exemplo, eu ganho X reais por mês e nunca sobra. Eu estou solteira há tantos anos e só atraio pessoas assim. Eu peso tantos quilos e gostaria de pesar tanto e não consigo. Agora nós vamos para a segunda pergunta desse autodiagnóstico. Quais são os pensamentos e sentimentos que você tem com frequência nessa determinada área? Eu vou te dar um exemplo. É difícil ganhar dinheiro, eu nunca vou encontrar alguém legal, eu não tenho disciplina, eu tenho medo de tentar e falhar, eu tenho medo inclusive do sucesso. Vai lá e coloca, escreve lá no seu caderno. E a terceira pergunta é: quais hábitos e comportamentos você tem nessa área que te mantém de repente preso nesse resultado? Por exemplo, procrastinar, gastar impulsivamente, evitar conversas difíceis, comer emocionalmente, não pedir ajuda. Vai lá e coloca quais comportamentos você consegue identificar. E agora, a pergunta que eu considero mais poderosa nesse autodiagnóstico. Se você tivesse que adivinhar qual crença profunda você carrega nessas áreas, sejam pensamentos, sentimentos e comportamentos, o que essas crenças estão tentando validar? Talvez você descubra crenças como: eu não me sinto merecedora,
eu não me sinto abundante, eu não sou boa o suficiente. Aqui a gente está falando de crença de incapacidade. Eu não me sinto digna, eu tenho medo de ser traída, eu não sou capaz de ter sucesso, eu não tenho controle sobre o meu corpo. Vai lá, escreva, faça isso sem se julgar e com muita amorosidade, porque essa última pergunta, ela é de fato um grande portal e ela pode te dar pistas muito valiosas sobre quais são os programas que estão rodando aí dentro. Faça esse exercício com muita amorosidade, apenas observe, porque identificar os nossos padrões é como se a gente estivesse acendendo uma lanterna num quarto escuro. No início vai parecer desconfortável ver a bagunça que está sendo criada ali, só que é o único jeito de organizar. Então, a boa notícia que eu quero deixar aqui para você é que você não é o seu programa mental. Você é quem opera o programa e você pode reprogramá-lo. Isso vai exigir consciência, decisão e repetição de novas ideias com novas emoções. É uma jornada que não acontece da noite para o dia, mas é uma jornada muito libertadora que você pode fazer por você mesmo. Eu adoraria saber o que você descobriu nesse exercício, qual foi o seu maior insight, o que você teve aí que você percebeu dos seus programas mentais. Compartilhe aqui nos comentários que eu vou ler os comentários de vocês e assim você também me ajuda a criar conteúdos cada vez mais relevantes para o nosso canal. Se esse conteúdo ressoou com você, se você quer aprender mais sobre como reprogramar a sua mente e elevar o seu nível de merecimento, criando a vida que você realmente deseja, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque a série Códigos do Merecimento está apenas começando e vem muita coisa profunda por aí. Lembre-se de algo muito importante: você tem um poder infinito dentro de você, esperando apenas para ser acessado. Obrigada por me permitir fazer parte da sua jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.